tudo bem? Nós somos o Soul Podcast, um podcast que fala de saúde mental e autoconhecimento. E hoje nós estamos com a doutora Ana Orofino, ela que é psicóloga e vai trabalhar com a gente sobre um assunto que eu tenho certeza que você aí que está ouvindo a gente se interessa muito. A gente vai falar sobre coisas que ninguém nessa mesa tem a resposta, mas muito sobre o que é ser mulher na história e principalmente como os impactos de tudo que foi acontecendo ao longo dessa caminhada reflete no que nós somos hoje. Fica com a gente se você quiser saber um pouquinho mais sobre o universo das mulheres, em especial da mulher contemporânea. Olá, Ana, tudo bem? Olá, Luana. Boa noite. Que prazer tê-la aqui. Thalita. Que prazer. É um prazer também estar aqui com vocês hoje, poder conversar sobre isso. Vamos começar falando sobre mulher? Gente, quanta coisa pra falar desse universo, hein? Eu não sei nem por onde começa. Vamos começar com a pergunta. O que é ser mulher? Você tem resposta pra isso? Fala pra gente. Fala. Então, eu acho que eu começaria dizendo por mim, porque eu sou mulher, né? Sou uma mulher heterossexual, sou mãe, sou avó, né? Cresci como sendo mulher, nasci numa família que tinham 3 homens e 3 mulheres, eu vim desempatar para as mulheres, então isso acompanha todo o meu percurso, né? Mas sou uma pessoa já de uma geração que começa a se questionar sobre alguns papéis e alguns padrões. Então, já várias coisas eu não fiz como sendo mulher. Por exemplo, todas as minhas irmãs mais velhas debutaram, que era muito comum, né, nas sociedades de antigamente. Sim. Aos 15 anos, as mulheres eram apresentadas vestidas de branco para a sociedade. Eu já comecei quebrando esse padrão. Eu falei, eu não quero debutar. Eu já saía de noite, a gente já ia para boates, né? Já não precisa me apresentar. Eu já tô na sociedade. Já estou apresentada, né? E alguns outros papéis que foram se transformando no tempo, como, por exemplo, casar virgem, né? Minhas irmãs mais velhas ainda estavam nesse modelo. Filhas dos anos 50, eu já sou dos anos 60, então a gente já vem quebrando esses padrões, né? Casar, já não mais virgem, não casar na igreja, essas várias, né? Casar no civil só depois de já estar morando um tempo junto com o homem, né? Isso é audacioso, né? O dia que o marido vem e fala, o tempo da rebeldia passou, vamos nos casar? Eu falo, vamos nos casar, né? Vontade, eu não tava antes, não. Casamos, né? Casamos no papel, no casamento coletivo lá, né? Dentro do cartório, que são rituais, né? Mas que eles não precisam estar estáticos e parados no tempo. Nós podemos falar sobre isso também, né? Os rituais que se perderam e essas transformações, né? No tempo. Então, assim, eu não tenho uma definição para o que é ser mulher, né? Eu acho que é um jeito de ser humano, um dos jeitos possíveis de ser humano. Porque, inclusive, hoje em dia, nós temos que falar das mulheres trans. Com certeza. Né? Mulheres não são só as que têm útero, por exemplo, né? Mulheres não são só as que usam salto alto e vão no salão de beleza todo fim de semana. Tem vários modelos, vários tipos possíveis do ser mulher, né? Tem várias coisas que são colocadas. Se você não cumprir com isso, você não é mulher. Por exemplo, se você não for mãe, você não é mulher. Falso. A gente sabe que isso é falso, né? Não está atrelado uma coisa à outra. Dá para ser mulher sem ser mãe. Dá para ser mulher sem ser esposa, né? Dá para ser mulher de muitas formas. Até caminhoneira, hoje em dia, admiro as mulheres que assumem lugares que antes eram ditos masculinos, porque são embrutecedores, né? E é isso, as mulheres até embelezam certos lugares embrutecedores, né? Sim. Com certeza. Eu acho interessante, assim, te ouvindo, porque para quem não sabe, a Orofino, ela foi minha professora na faculdade, e eu tava pensando aqui, te ouvindo agora, quanto que eu acho que se fosse eu, mulher, naquele tempo, ouvindo essas mesmas coisas, e eu tenho certeza que você já falava essas mesmas coisas lá atrás, talvez eu não estaria preparada para ouvir, por várias questões, por estar dentro de uma instituição religiosa e ter sabe, uma visão muito estreita do que é isso, sabe? Então é muito legal como a gente amadurece, né, e consegue observar que as coisas elas não precisam ser tão rígidas, os conceitos. O ser humano ele é muito complexo, né? Para colocar numa caixinha fechada de gênero, sabe? Essa binaridade, tudo.
É mais que isso, né? É muito Sim. mais. Sim, é muito mais que isso. Por isso que é legal, então, trazer aquele assunto que a gente ventilou ainda há pouco, né? Existe um processo de construção ao longo da história, e a história é super importante de estudar. Eu, como psicóloga, não estudo só psicologia, né? Principalmente, você foi minha aluna de psicologia social, você foi minha aluna de psicologia comunitária, então é a parte da psicologia que sabe que nós somos, sim, sociais, sendo psicólogos, porque estamos lidando com uma espécie que é social. E é uma espécie simbólica, que produz cultura, e está produzindo essa cultura há muito tempo. Então, todos esses símbolos se transformam ao longo do tempo, desde que nós começamos a produzir o que é o ser humano. A gente produz cultura e se faz da cultura, né? E se Isso, torna dentro isso dela. é uma reciprocidade, uma dialogicidade, na verdade, porque eu produzo a cultura e a cultura me produz, né? Então, nós já falamos que as crianças nascem e a cultura passa a ser uma necessidade, né? Porque ela precisa se inserir num espaço de relação. Só que isso também se transforma no tempo. Essa criança que hoje está adquirindo essa cultura, ela também virá a transformar no tempo e no espaço, né? E muitas coisas foram sendo colocadas para as mulheres ao longo da construção dessa cultura, né? A gente teve um episódio, para quem não assistiu, uma conversa minha e da Thalita, que a gente falou um pouco sobre isso, sobre essa construção do que é ser mulher também, né? Porque se a gente parar para pensar, a mulher, houve um tempo em que a mulher cuidava do campo junto com o homem, né? E até hoje elas Cuida. dominam o campo. Com eu certeza, diria, né? com certeza. Mas a mulher foi sendo colocada numa outra função, além dessa, porque a gente nunca perde uma função, a gente ganha outras, né? Sim. E a gente ganhou a função de ser responsável pelos cuidados dentro de casa, única e exclusivamente. Quando o homem Certo. sai para, né, quando a gente pensa ali na parte da Revolução Industrial, em que você começa a vender a sua força de trabalho, Sim. a força de trabalho da mulher, ela é uma força de trabalho não remunerada e que você Que é o papel de mãe e de dona de casa, Exato. não é remunerado, infelizmente. Mas, assim, o que acontece, né? Existem estudos que mostram que as primeiras sociedades organizadas eram matrilineares, né? Então, isso aí vem de muito, muito, muito tempo. O que aconteceu? Dizem, eu li em alguns livros, não sei, não falo de verdades, tá? Falo de provocações, que tribos nômades que eram mais assim, não estavam paradas na terra ainda produzindo, invadiram sociedades que já estavam organizadas como cidade mesmo, como, né, organização social complexa. E eles já tinham a fundição do metal, por exemplo, para construir instrumentos para a agricultura. Sociedades matrilineares que adoravam o princípio feminino da fertilidade, que produziam aquelas estátuas, né, lindas, com muito peito, com muita bunda, assim, né, que eram a representação da divindade, são invadidas, são dominadas, e essa tecnologia da fundição do metal passa a ser usada para a produção de armas mais eficientes. Então, eles vieram com pau e com pedra e saem com as espadas. E hoje em dia a gente vê todo esse processo virando bomba atômica, virando, né, uma violência muito mais avançada e enfim, do que temos hoje em dia. O que acontece, então? A mulher era liderança e passa a ser dominada. Aí tem uma pergunta que a gente tem que fazer. Quem é o pai da criança? Quando se faz essa pergunta, quem é o pai da criança, estão querendo saber para quem que eu passo meu patrimônio. Então, começa o patriarcado muito vinculado a isso, né? Quando começa a colocar as cercas, domínios de território, e que eu tenho que garantir que isso fique nos meus descendentes, né? Então, a mulher pode ter os seus segredos, né? Não sei, não vou Exato. contar quem é o pai da criança, né? A criança... Mas começa, então, a haver uma dominação, uma subordinação. Então, eu pego esta mulher, o pai entrega para o marido, a troco de... Como é que a gente chama Dote. aquilo? De dote, né? A troco de dotes. E ela vira uma propriedade. E aí começa a se construir esse modelo da mulher domesticada, né? A mulher selvagem passa a ser uma mulher domesticada.
que é o livro Mulheres que Correm com os Lobos, é muito lindo para discutir Clarissa. tudo isso. Então, assim, não é uma coisa que começou na década de 50. Então, a gente fala de 12 mil anos de patriarcado e de construção de todo um lugar da mulher na sociedade. Outro exemplo, as sociedades primitivas, os modelos cristãos primitivos, quem fazia o ritual era um casal. Para poder entrar em sociedades já mais patriarcais, tiram a mulher. Então, é só o homem que entra nesse lugar. Então, isso vai se construindo e nós vamos ocupando esse lugar, né? Da bela, recatada, do lar. Nossa, nós três somos. Muito. Sabe que você estava falando do advento do ferro, do metal, né? Da fundição. Da fundição, isso. Aham. Engraçado como uma criação feminina fez com que um objeto fálico fosse criado, né? Porque a espada, Não, mas as quem armas, criou foram eles. esses que invadiram. As mulheres tinham ferramentas de agricultura. Não as mulheres, porque tinham homens lógico, também, lógico. né? Não eram só mulheres, eram sociedades. Assim, é um símbolo, né? Como que a espada passa a ser um domínio. E realmente, aí vem Freud depois e vai falar dos símbolos fálicos, né? Então, as coisas vão se construindo no tempo. Por isso que é legal estudar história, antropologia, essas coisas assim, né? É essencial, né? Até pra gente entender que muito do que nos é dito não é uma verdade absoluta, é uma verdade que foi construída, né? É uma percepção de um fato histórico. Vamos usar isso? Sim. Eu acho que fica melhor até. Porque quando diz, né? Não, a mulher tem que cuidar dos filhos, porque é só a mulher que tem o instinto materno. Ué, mas isso quer dizer que, então, se eu morrer, a criança vai morrer também. Você não vai cuidar da criança, Sim. né? Então, não, né? Nós temos... Eu gosto muito de falar que não é o instinto materno, é o instinto humano. Exato, por isso que eu prefiro falar em ser humano do que as pequenas compartimentalizações possíveis do ser humano, né? Então, hoje nós vamos falar de saúde humana também, não só de saúde da mulher, porque eu acho que a saúde da mulher passa pela saúde do homem. Inclusive, quando nós estávamos nos preparando, falamos do homem perdido. O Homem Perdido. Aí depois eu fui ler e achei tão engraçado, porque veio dois sentidos. Primeiro, o homem perdido, como o homem de hoje, do século XXI, que está perdido, não sabe qual é o seu lugar nessa nova sociedade, nesse novo movimento. E depois desse homem, dessas sociedades matrilineares que se perdeu também, sabe? Então tem algo perdido. Nós temos que encontrar e botar aí para rodar de novo, né? Para acontecer Pra de ser mais novo. saudável pra todo mundo. Porque Sim. da forma como está hoje, tá disfuncional, né? Não tá legal. Eu brinco que, assim, tem uma parte que tá saindo prejudicada. Então, não tá bom, né? E a gente sabe que muito vai sendo colocado aos pouquinhos na gente, né? Que é o que você tava falando. A mulher não é só aquela que usa o salto alto e vai no salão se arrumar no final de semana. A mulher, ela tem a opção de não fazer a unha e não querer fazer a unha. Né? A mulher tem muitas opções na vida que a gente vai quebrando aos poucos, mas que é muito complexo, né? Porque eu cresci numa família de mulheres. Meus pais se separaram, eu era muito pequena. E na minha casa era a minha avó, a minha mãe e eu. A minha mãe trabalhava fora todos os dias, o dia inteiro. A minha avó ficava responsável pelos afazeres da casa e da criação, né? Então, da minha criação. E eu, conforme fui crescendo, fui ocupando esse espaço de mulher ali dentro também, provedora. Comecei a trabalhar muito cedo. Enfim, a gente tinha uma vida simples. Então, ali, a gente foi estruturando isso. Só que eu cresci dentro de uma lógica que era... Eu preciso me cuidar, eu preciso estar bela, eu preciso seguir este padrão estético, eu preciso fazer a unha, a sobrancelha, deixar o cabelo crescer e andar bem arrumada. Por quê? Porque eu preciso de um marido. Eu tenho que atrair alguém. Exato. E pensa que maluco que é isso, você crescer numa casa que só tem mulher, Sim. que quem manda é mulher, quem organiza é mulher, quem arruma é mulher, tudo Sim. é mulher. Minha mãe trocava chuveiro. Uhum. Minha avó arava o quintal. A gente tinha um quintal de terra que tinha mandioca, tinha umas árvores, tinha galinha. A gente tinha essas criações. Minha avó que arava, minha avó que plantava, minha avó que cuida. E aí, eu tenho que me arrumar porque eu preciso de um homem pra eu poder sair de casa.
Então, assim, para você ver como a gente precisa pensar nisso também Sim. e falar sobre isso, para que as meninas que estão crescendo agora entendam que não precisam só disso. Aí entra o detalhe da cultura, porque a cultura constrói as nossas verdades e constrói os nossos dogmas, né? Então, para algumas culturas é assim, ainda hoje é assim, assim será. E aí tem que ver em que possibilidade de flexibilidade de crenças nós vamos trabalhar, né? Então, isso. tem todo isso precisa ser bem considerado, né? Porque nós já estamos, imagina, a geração dos anos 60 já quebrou com todas essas, ainda que algumas pessoas sigam defendendo isso, Sim. né? Tem pessoas que, por exemplo, acham que é importante ter relação sexual só depois do casamento, né? E às vezes faz até sentido, porque aí é todo um desafio de construção de relação depois do casamento, né? Vai conhecer intimidades depois do casamento, mas faz parte da escolha da pessoa. E se tá bem para ela, isso é saúde mental. Eu não vou impor o que é saúde e o que é doença para uma pessoa. Que eu, como psicoterapeuta, sei, né? Não posso criar doenças, adoecimentos onde não existe, não faz sentido, né? Eu preciso ver onde que a pessoa está sofrendo para poder ajudá-la. Então, tem pessoas que isso é sofrimento, tem pessoas que não. Por isso que nós temos que ter também uma lente, né, que abre e fecha, zoom grande angular, para poder situar bem a pessoa e ajudá-la dentro da realidade que ela vive, né? Teve um episódio que a gente teve com a Maristela, e foi maravilhoso, vamos lá e assistam. Em que a Luana, ela conta como é que era mais ou menos essa dinâmica, né? Que a mãe cuidava, a avó cuidava, e meio que era de todo mundo o cuidado, né? No caso da Luana. E eu achei isso muito interessante, porque em alguns lugares ainda é assim que funciona, né? Como se a criança fosse das vizinhas ali, todo mundo se cuida. Eu lembro, né, quando eu era criança, assim, a gente ia brincar na rua e às vezes uma mãe só ficava de olho nos meninos tudo. E daqui a pouco era uma outra mãe, enfim. E aí, o ponto que eu quero chegar é que, em algum momento, o filho tornou-se só da mulher, né? Só da mãe. Mas houve, então, outros momentos em que essa criança já foi de mais gente, né? Claro, porque antes de haver família, considerando isso quem é o pai da criança, haviam as formas de organização clânicas. As crianças estavam ali, provavelmente. Ainda deve existir comunidades que vivem assim, né? Que, claro, a mãe pare a criança, tá junto, amamenta, né? Carregam as crianças junto, mas depois cresce, a criança é criada, né, por um grupo. E aí isso vai mudando realmente. Quando vem a família, fica nuclear, e aí vem toda essa responsabilização em cima do feminino. E uma carga muito grande, né? Que fez parte de um tempo. A minha mãe era muito convicta disso. Minha mãe era dona de casa e estava lá e exercia o cuidado, né? Abandonou uma vida profissional, inclusive, por uma visão de mundo, né? Por uma escolha, e criou os filhos. Hoje em dia, a gente tem as terceirizações que são preocupantes. Eu, por exemplo, não coloquei minhas filhas em creche, porque eu acho que terceirizar não é indicado. E eu era marginalizada quando eu queria ir para a praça pública com a minha criança de 3, 4, 5 anos, e as mães não queriam botar os seus filhos em creche. Então, eu vivi essa marginalização, assim, mas essa parte é muito importante, estar perto da criança, a família, né? O pai e a mãe, não só a mãe, porque é uma parte de muita transformação, é uma parte de organização muito importante e de maturação cerebral incrível, assim, né? Então, às vezes, quando tem pessoas que vão ser mãe, eu pergunto: está preparada para ver quem vai falar, né? Qual vai ser a primeira palavra que a criança vai falar? Se vai ser mãe, se vai ser tia? Quem vai achar o primeiro dente? Quem vai ajudar a controlar o esfíncter? Quem vai fazer esse papel? Então, isso é super importante, porque daí a gente está falando de segurança e insegurança na formação de uma criança. Então, eu defendo que mães também fiquem junto com seus filhos, não só entreguem para outros educar, mas que os pais também estejam junto de alguma forma, onde eles possam se alternar nesse cuidado, nessa criação, né?
E, considerando a história, as mulheres se emanciparam. As mulheres foram para a rua, aí que você falou, Revolução Industrial, guerra, homem que vai para a guerra, a mulher não ia, né? Então, começar a ter muita mortandade do masculino, o feminino tem que se assomar. Por isso que é bom contextualizar sempre para entender do que nós estamos falando, né? De que sociedade nós estamos falando. E eram sociedades que não existia conceito de infância. As crianças logo iam, por exemplo, trabalhar. A menina logo menstruava, estava pronta para casar. Então, assim, eram outras leituras, outras constituições do que é o humano, né? Então, a gente tem que ter essa sutileza até para olhar, né? É a visão do que a gente está de fato falando sobre, né? E aí é isso, a gente está falando sobre uma sociedade contemporânea ocidental. Né? Que também, se a gente for parar para falar sobre a sociedade contemporânea oriental, ela também tem suas particularidades que eu, Sim, por com exemplo, certeza. não sei dizer muito quais são. Precisaria estudar um pouco mais, né? Até por estar aqui, enfim, essa é a minha formação. Mas, assim, é isso. A gente está olhando para esse recorte de tempo e espaço, né? Que é aqui onde a gente está agora, esse recorte de tempo e espaço. Você falou uma coisa muito interessante, Ana, que me despertou aqui, que é essa questão da mulher, né, quando você fala do ser humano, né, da saúde do humano, não da saúde da mulher, porque a saúde da mulher passa pela saúde do homem. E vice-versa, E vice-versa, né? Então, acho que isso é muito legal, porque existem diversas pesquisas que mostram que muitas mulheres, um número considerável de mulheres, se consideram contra o feminismo. Não contra o feminismo propriamente dito, mas contra levantar a bandeira do feminismo. E a gente vem conversado com muitas pessoas, inclusive sobre esse assunto, e a gente percebe que muito disso é porque se entende que o feminismo é assim, então agora é só mulher e a gente não quer mais falar de homem, a gente não vai olhar para homem não tá na discussão. Quanto, na verdade, o pessoal, olha aqui, a gente tá com um problema, mas a gente precisa de vocês para ajudar a gente a resolver esse problema. Sim. Vem pra discussão, né? Sim. Vem pra cá, vem pro nosso lado. Sim. E é muito essa proposta que a gente tem aqui no podcast, quando a gente fala sobre mulheres, sobre saúde de mulher e tudo mais, que é a proposta de, rapazes, venham para essa discussão. Sim. A gente precisa de vocês nessa discussão. E não queremos mais falar de homens. Somos feministas e só falamos disso. Muito pelo contrário. E aí, nesse sentido, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o que é o Dia da Mulher. Porque eu acho que o Dia da Mulher, ele eu brinco, né? Ele é aquela coisa, ou você ganha bombom, ou você ganha flores, ou você não ganha nada. Ninguém nem olha na tua cara, né? Porque você tem, assim... É muito confuso para a sociedade como nós estamos hoje entender o que é esse dia. Aí é o seguinte, é vespeiro. É vespeiro. Então, vamos tratar com delicadeza, assim. É uma luta absolutamente importante e necessária para tirar a mulher da invisibilidade, porque a mulher não era ser humano. Mulher não votava, né? Mulher não tinha direitos, não tinha reconhecimento. Então, assim, instituiu-se um dia para... marcar esta luta de resgate da mulher na sociedade. Eu acho isso importantíssimo. Até para políticas públicas também. Com certeza. Sim, com certeza. Mas são assuntos que demandam um pouco de cuidado e atenção, né? Por quê? Porque pode ir indo para um radicalismo, que é como isso que você está falando, e tudo que é muito radical é delicado, precisa cuidado e atenção, né? Temos que cuidar. E também aquilo que já, quando eu estava fazendo a minha faculdade, isso já há bastante tempo atrás, nós já conversávamos, assim, o perigo de ter um dia da mulher e o resto do ano ficar esquecido. Que é a mesma discussão que a gente está fazendo na psicologia com esse tal desse janeiro branco, por exemplo. O setembro amarelo. Ou que é assim, eu dou um
foco num tempo e o resto do ano isso fica esquecido, são coisas de todo dia. Então, para mim, todo dia é o dia da mulher, né? Eu acho, principalmente eu que sou mulher, todo dia é o dia da mulher, né? Aí tem várias configurações que precisam ser respeitadas. As mulheres trans, os casais homossexuais. Então, tudo isso entra na discussão. Não é só o estereótipo, né, do feminino e o masculino, como era o casal da família da década de 50, né? Isso tudo vem se transformando, principalmente porque falta de saúde, casamentos que se destroem, mulheres que ficam sozinhas, mulheres que são mães solos, que ficam abandonadas. Hoje tem muita mãe solo, e a sociedade não acolhe muito bem, não apoia, é meio assim, te vira aí com essa história que é sua, né? Então, eu lamento que estejamos numa sociedade de exclusão, de isolamento, de individualismo, né? Onde nós não temos mais comunidades acolhedoras que possam nos ajudar, inclusive na educação das crianças, né? A gente tem as escolas hoje em dia, mas as escolas também, elas estão fazendo esse papel, né? Aí os pais acham que a escola tem que educar os filhos, quando eles deveriam ter educado os filhos, e a escola tem que cumprir um outro papel de um outro desenvolvimento da criança, né? É super importante a gente falar sobre isso, né? Qual é o papel da escola e qual é o papel da família, né? A gente precisa ter uma clareza que alguns princípios norteadores não são função da escola né? A escola, claro que a escola é um papel, exerce um papel essencial na estruturação desse ser, porque é de fato quando essa criança vai ter o primeiro contato com uma sociedade fora da sociedade familiar dela. É quando ela vai ter que se relacionar com pessoas de outras cores, outras classes, outras religiões, outros costumes, outros, né? Então ela tá é a primeira vez, eu trabalhei muito tempo com educação infantil e era muito engraçado. Quando chegava a criança ali, 3 anos, que nunca tinha ido pra escola, 3, 4 anos, nunca tinha ido pra escola. E aí o amiguinho falava, eu não como isso. Ele, não? E, não gosto. Mas eu como todo dia. Então, assim, que ele se depara que, posso não gostar disso aqui. E aí eu brincava com as mães, as crianças, elas ficam seletivas quando vão pra escola, porque elas descobrem que elas podem opinar sobre coisas que elas não sabiam que eram possíveis de opinar, né? Isso que você está falando é muito interessante, assim, porque eu sinto que colocar a criança muito imatura na escola não é interessante, né? A criança, ela precisa de um desenvolvimento motor, ela precisa de um desenvolvimento emocional, e às vezes isso é feito com formas que vão marcando, vão traumatizando, né? Então, assim, quando a criança chega muito, muito, muito cedo na escola, as referências dela ficam diferentes do que se ela tivesse crescido num outro espaço menor, né? Então, você está falando aí, eu tô pensando nisso, assim. Eu, por exemplo, não coloquei minhas filhas em creche, eu fiz essa opção. Já mencionei, as pessoas não compreendem, mas não, precisa socializar. Só que socialização a família faz. Né? A família faz nos seus núcleos sociais, né? Onde estão os nossos espaços de socialização? Não temos mais praça pública, porque hoje em dia está muito assustador, as pessoas têm medo, né? Não pode sair de casa, mudou a configuração da sociedade, então precisa estar em espaços super protegidos para a criança se desenvolver. E aí nós temos que falar no ser humano e na espécie. É a espécie que paga um preço, entendeu? É uma espécie que vai ficando marcada por essas mudanças, que eu sinto que tem algumas coisas que até nível cerebral vão se comprometendo dentro de um processo de maturação mais coerente e seguro, porque aí aquela formação bem básica, que é sistema nervoso autônomo, de segurança e insegurança, vai ficando com desregulações, né? Dependendo da forma que é feita. Nem sempre a gente encontra um espaço onde isso está seguro e favorável, né? É muito relativo, assim, as coisas, elas não são... Tem que cuidar com as generalizações, assim, Tem sempre que cuidar, né? E do mesmo jeito que a gente entende que, em alguns casos, as mulheres não têm essa opção, né? Então, a gente sabe que a creche acabou sendo uma necessidade muito real para mulheres que criam seus filhos sozinhas, né? Sim. Não, e o certo era nós termos licença maternidade de 2 anos. Eu acho que esse... Aí a gente Seria vai... legal
com remuneração, para poder estar próxima, até para poder ver essa criança crescer, amamentar sem estresse, porque mães estressadas adoecem, né? E o filho demanda. Então, assim, filho te chama de madrugada, filho adoece, filho, né? Tem toda uma história ali que você tem que começar a ensinar os limites para ele. Então, são estressores. A nossa sociedade é uma sociedade estressora. Então, eu sempre costumo dizer, assim, dentro de uma sociedade adoecedora, o que teremos não serão pessoas muito sadias. Então, aqui, já que estamos falando de saúde, se o meio de cultura é tensionante, é adoecedor, teremos seres provavelmente, né, adoecidos, né? Não, e pensar numa sociedade que é tão, sabe, tá numa velocidade tão grande, você pensar a longo prazo, dar uma licença maternidade de 2 anos para poder formar bem uma criança, para que ela se estruture, para que ela tenha saúde mental um pouco não, né? Muito melhor, já que começa aí nessa base, né? Começa no início de tudo. Então, a gente não pensa nisso lá na frente, sabe? Nas consequências de uma boa estruturação da base dessa criança, para como é que isso vai impactar a sociedade como um todo, comunidade como um todo, mercado de trabalho como um todo, saúde mental, de toda a comunidade, sabe? De toda a galera. A gente não pensa nisso, a gente quer tudo pra Tudo é agora. muito imediatista. Nós estamos numa sociedade imediatista, né? Materialista, imediatista, né? E uma das coisas que eu falo, que eu defendo, nós somos uma espécie social, nós temos um cérebro social. Então, individualizar muito uma pessoa é traumatizá-la no seu cérebro social. Então, às vezes eu fico pensando assim, a quantidade de autismo não estaria relacionada a isso? Né? A esse espaço de isolamento que nós nos colocamos, e as pessoas hoje em dia estão nos seus dispositivos cada vez mais isoladas, acreditando que estão em relação, mas elas estão relacionando com o dispositivo, elas não estão relacionando com as pessoas. Parece que eu estou relacionando com uma pessoa, mas eu estou relacionando com o dispositivo. Isso tudo, de alguma forma, marca, compromete, né? Dá uma direcionada a um desenvolvimento, a um ser que é processo de desenvolvimento, né? Não somos estáticos. Com certeza. Né? Você estava falando de se relacionar, eu lembro que em 2022, se não me engano, eu fui para Pernambuco, na casa da minha avó. Vocês vão entender o ponto que eu quero chegar. Tava lá, e aí eu tava dormindo num quarto, daqui a pouco eu fui no outro quarto da minha tia, e eu vi uma estranha estendendo uma roupa, um lençol, assim, no varal. Eu fui na minha avó. Falei, vó, quem é aquela mulher ali que tá... Não, porque é a vizinha, que ela vem estender roupa aqui, porque na casa dela não tem espaço para poder estender o lençol. E eu de Brasília, que assim, a gente não conhece ninguém, não conhece o vizinho da porta do lado, do andar, da casa do lado. E achei aquilo estranhíssimo. E elas se conhecem, assim, minha avó conhece, minha tia, todo mundo se conhece na rua. Eu achei aquilo tão esquisito, me gerou um estranhamento justamente porque aqui a gente não tem essa cultura de, sabe, de se relacionar com os nossos pares que não seja só a nossa família, só aquele grupinho de amigos, sabe? Sim, mas isso tem diferença. Eu acredito que tem diferença em pessoas mais ricas e pessoas mais pobres, porque existem redes de apoio em comunidades que estão mais carentes, né? Existe todo um sistema de construção de rede de apoio, né? Por isso que é sempre bom, estamos falando de cultura e de história nesse sentido, porque daí tudo é dentro de um contexto, né? É sempre eu e a minha circunstância, né? Quem fala isso foi o Ortega y Gasset, ele fala, não existe um eu em abstrato, né? Existe um eu e a circunstância do qual ele faz parte. E aí que ele se desenvolve, ele se organiza nesses lugares que ele convive, né? Mas o que eu queria chamar a atenção é isso, assim, eu entendo o sistema capitalista competitivo como uma produção de trauma num cérebro social, porque nós somos cooperativos. Nós somos o que somos pela cooperação. Então, Maturana, por exemplo, vai dizer a linguagem, como é que ela se faz, né? Se a gente quer brigar, se a gente quer se desentender, se a gente quer disputar um território, nós vamos gritar. Mas para organizar ali o dia a dia da fogueira, do alimento, da plantação, da produção,
Precisamos dos sussurros. Então, é no amor que se faz a linguagem. É no amor que a gente começa a construir as palavras. É no amor que a gente começa a se comunicar e tornar em comum. Eu acho isso lindo, né? Um cientista que fala em amor, eu acho isso a coisa mais espetacular. Não se vê isso em todos os lugares, né? Então, assim, a constituição do humano é cooperativa. Na natureza só existe cooperação. Para mim existir, os meus sistemas cooperam. Então, não é onde que inventaram que nós somos competitivos, né? Quem que está defendendo isso? Com que objetivo? Vem daquele tempo que eu falei para vocês ali, né? Que seres nômades invadem sociedades organizadas, dominam, colonizam, pegam todo o conhecimento que elas têm, se apropriam para fazer guerra melhor. É triste de pensar isso, assim, né? Bom, podia ser diferente, né? Podia ter ido para outros rumos. A gente podia ter ido pro lado do amor, né? Podemos ir ainda, né? tempo. Podemos ir, estamos precisando, Com inclusive. certeza. É o que nós precisamos nesse momento, que estão incitando muita competição, separação, diferença, né? Institui-se o medo do diferente, né? Então, sociedades construídas no medo são sociedades que o amor está impedido, né? É isso. O ser humano, ele é um ser cooperativo, ele é um ser de amor. A gente gosta de se relacionar. Né? A gente precisa. A gente, necessidade, além de, Claro, além de pra gostar, a gente sobreviver. precisa se relacionar. Sim. E a gente precisa buscar esse apoio, né, no outro ser que tá ali, pra gente conseguir continuar evoluindo, né? E de fato, a sociedade como ela tá instituída hoje, é aquela coisa do tiro, porrada e bomba, né? Porque é um querendo competir com o outro. Mas se eu fizer um trabalho melhor, eu pego o cargo daquele ali. Mas eu preciso ter, porque aquele tem um carro X, eu preciso ter o carro Y, senão eu não vou ser aceito na sociedade. Então, assim, a gente vive numa sociedade que é adoecedora. Luana, você é pedagoga. Sim. Nós temos que mudar a educação. Estamos Sim, atrasadíssimos. muito! Porque a educação é onde há essa falha. A educação, quem não tira 10 não é bom. Exato. Né? Eu tenho que competir em vez de ajudar. Então, por exemplo, propostas como a Escola da Ponte vem para quebrar com isso. Que são pessoas que estão compartilhando um saber, onde uns que sabem um pouquinho ensinam os outros que não sabem nada, né? Então, Paulo Freire já tentou também trazer isso. Aprendemos em comunhão. Não significa que eu sei e você não sabe. Você sabe alguma coisa, eu sei outras coisas, eu vou aprender com você, sendo eu a professora. E você vai me ensinar, sendo você a aluna. Eu né? digo que não existe nada que enriqueça mais um ser humano na fase adulta do que dar aula. Não existe. Não há nada que tenha sido mais transformador na minha vida do que ser professora. Sim. Porque estar diariamente com 30 vidas, bem mais, né? Mas vamos colocar 30 vidas, é transformador. Não tem como você não ser tocado de alguma forma por aquelas vidas. Não tem essa possibilidade. E é exatamente isso que você falou. A nossa educação, ela é uma educação arcaica. Se a gente voltar na década de 50, a educação é a mesma coisa. Se a gente voltar na década de 30, a educação é assim. É todo mundo sentado um atrás do outro, copiando da lousa e vendo quem vai se sair melhor para conseguir ter, teoricamente, uma vida melhor ali na frente. Ou então chamar a atenção do professor para ser amado por ele, Com né? certeza. Então é isso, assim. Exatamente. Né? Tem a disputa do afeto aí sempre. E essa questão, né, da competitividade das escolas, né, que se aprende nas escolas, é um dos maiores fatores de adoecimento dentro da escola. Adoecimento dos professores, adoecimento dos alunos, né? A gente fala muito do bullying, né? Que hoje é um dos assuntos mais discutidos, né? Dentro das escolas. E super necessário ser discutido. Mas por que ele existe? Ele existe porque a gente precisa se firmar como sendo melhor que o outro. E a gente faz isso desde que eles são muito pequenos, né? Sim, e aí é interessante porque uma pessoa que cresceu com violência, ela vai entender que o mundo é violência. E ela vai reproduzir porque como ela entende que a vida é, né? Então tem isso, assim, é como eu sei relacionar, é como eu sei interagir, é como eu acredito que é ser, né? Então, também tem isso, espaços onde tem muita violência, as pessoas aprendem a ser violentas e muitos dos nossos governantes sofrem
desse adoecimento. Hoje em dia eu vejo algumas pessoas que estão nos liderando aí, eu tenho compaixão, porque, nossa, essas pessoas estão em sofrimento e não percebem, e para se defenderem atacam, né? E elas querem nos governar e elas querem dizer que o mundo é assim. Eu digo, não, tem outras formas, né? Tem outros jeitos de viver e de ser humano, né? E o mundo, e é isso. Eu lembro quando eu tava na escola, gente, vocês vão. Agora eu tô tirando isso aqui, ó, lá do fundo do baú, vou entregar a idade totalmente, mas tudo bem. Eu estudei numa escola católica e tem aquela campanha da fraternidade, né? Sim. Todos os anos que a Igreja Católica. Você veio da evangélica, você não sabe. A Igreja Católica todos os anos faz a católica também, bem católica. faz a campanha da fraternidade. E aí tem um tema, sempre tem um tema. E eu me lembro que quando eu estava na 4ª série, né? Que hoje é o 5º ano. Não, mentira. É isso, falei certo. 4ª série, eu mesma já não sei mais. A 4ª série, que é o 5º ano, o tema foi ser diferente é normal. Aquilo pra mim, na 4ª série, foi tão impactante. Eu cheguei em casa quando, né, eu descobri o tema, e eu ficava assim pra minha mãe e pra minha avó. Mas por que ser diferente é normal? Mas ser diferente não é normal, porque o normal é todo mundo igual. Por que diferente é normal? E a minha mãe ficava assim, Lona, todo mundo é diferente, minha filha. Olha ali na rua, tem ninguém que é igual. Criança aqui, ó. Olha da cabeça. Sim. Mas a questão de trazer isso essa discussão, ela é uma discussão que, apesar de ter acontecido isso na década de 90, a gente tá falando isso da década de 90, ela ainda é muito atual. Sim. E a gente precisa voltar para essa discussão, porque parece que a gente esqueceu que ser diferente é normal. Né? Não, mas primeiro de tudo nós construímos as diferenças, porque Sim. talvez não éramos, né? Talvez não fôssemos, não sei. Da onde que vem a construção da diferença, assim, do diferente ser um inimigo? Exato. Que eu acho que isso é o mais triste, né? O diferente, ele é meu inimigo, porque ele não é, né? Por quê? Igual, né? Então, é isso. Então, existem várias campanhas e vários alertas para isso, assim, né? Eu acho que por baixo da roupa e por baixo da pele, nós começamos a ficar todos absolutamente iguais, né? Exato. Mas eu lembro dessa campanha, até para trabalhar as pessoas de deficiência. A campanha né? era com a imagem de uma criança com síndrome de Down. Exato, para poder acolher. Aí entra toda a inclusão dentro da sala de aula, que nós sabemos como que é difícil fazer a inclusão, né? Sabe que Quando a gente faz, né? Quando a gente faz. Né? Sabe o que eu acho interessante, assim? É que a proposta da nossa escola tá sendo ir na contramão de tudo, pelo jeito, né? Você tá pedindo pra gente olhar para trás, olhar um pouco pra nossa história e não só pro futuro, sabe? Você tá pedindo pra gente ter um pouquinho de calma, pra ficar um pouco mais com as crianças e não jogar essas crianças pro mundo. A gente tá pedindo pra pessoa parar, respirar, sabe? Ficar no presente. Mas é isso, assim, pensar no futuro demais produz muita ansiedade. E nós estamos com muito medo, porque nós não sabemos o nosso amanhã. Nós estamos num ponto de crise social, planetária, climática. Então, muita ansiedade. Então, o que nós estamos vendo no consultório é isso, né? Vamos voltar até para o assunto de saúde, né? Sim. Que é o nosso foco aqui, da mulher, principalmente, né? Então, assim, a gente está num ponto que... essa crise aí se assoma, e como é que nós vamos fazer para poder, né, dar um jeito nisso? Então, assim, pensar no futuro sem medo, né? Mas é possível? Como é que a gente faz para baixar a ansiedade das pessoas, né? Então, temos até estratégias aqui para compartilhar como que podemos pensar essa saúde hoje em dia, né? Super essencial. Se você puder compartilhar com a gente algumas dicas de estratégias, porque, né, como a gente gosta de falar aqui, esse podcast, ele é um podcast para as pessoas ouvirem e terem acesso a coisas que às vezes elas não conseguem de outras formas. Então, não é todo mundo que tem o grande prazer de ter Ana Orofino na frente para poder dar alguma dica. Nunca tanto. Importantíssimo, importantíssimo. Não, eu trouxe para compartilhar um exercício que eu faço bastante assim no consultório, né? Para ajudar as pessoas a pensarem a sua vida. São espaços da vida que precisam ter uma certa atenção e um certo cuidado para que eu possa produzir minha saúde, né? O primeiro é trabalho.
Nós somos uma espécie que precisa trabalhar, porque a nossa sobrevivência não está garantida, né? Então, o que é trabalho? Eu sempre, inclusive no consultório, eu sou bem pedagógica. As pessoas precisam aprender coisas novas, né? Para poder desenvolver, eu preciso aprender coisas novas. Então, eu ensino muitas coisas no consultório. Então, eu passo o sentido do trabalho, transformar a natureza para garantir melhor a minha sobrevivência. Foi isso que os nossos ancestrais fizeram e hoje em dia trabalho, tá? É isso que vocês sabem o que é, né? Massificação, né? Briga para conseguir 2 dias de descanso, pessoas que precisam sair de casa às 5 horas da manhã para começar a trabalhar às 7 e voltam para casa, chegam 9 horas da noite, não tem convivência, não tem nada disso. Então, assim, trabalho muito adoecedor. Mas nós precisamos do trabalho. Né? Como é que nós vamos resolver isso? Então, em termos mais sociais, precisam de algumas revoluções mesmo, mas o trabalho precisa ser fonte de saúde, não de adoecimento. Né? Nós precisamos do trabalho. Então, no máximo possível, um trabalho que me garanta o meu estado de ser, né? Não sei como é que faremos isso, né? Porque várias pessoas que eu atendo fazem concurso, por exemplo, porque querem estabilidade, mas ficam frustrados, porque, na verdade, queriam estar fazendo outras coisas que não sendo um burocrata de um serviço público, por exemplo, né? Então, espaços de adoecimento. Como é que eu posso produzir minha saúde? Aí entra educação, tudo que eu vou fazer para investir em mim mesmo. O que eu tenho feito para investir em mim mesmo? Né? As pessoas se esquecem de investir em si mesmo e ficam sem tempo de investir em si mesmo também. E estão muito ocupadas, né, pelas mídias, por tanta distração, né, que nos tira o foco, que nos perturba. Então, assim, o que você faz para investir em você mesmo, né? Então, vai atrás das coisas que você investe em você mesmo, né? E aí, é claro, as práticas cotidianas de saúde. Então, saúde, o que é? Cuidar do meu corpo físico. Então, sono, alimentação, oxigenação, atividade física. Eu sempre defendo que não precisa ficar malhando para ficar dobrado. Basta ter algo mais aeróbico que te ajude a produzir oxigênio, para você ficar bem, para você ter uma boa noite de sono, né? Cuidados com saúde, então, são fundamentais. E aí, ter boas relações, a comunidade, né? Precisamos uns dos outros, já falamos isso. Onde é que são os espaços onde eu tenho essa possibilidade de tornar a minha vida em comum, né? De comungar, de estar em comunhão. Então, é super importante ter boas relações sociais. Hoje em dia está todo mundo muito isolado, muita solidão, muita depressão, muita ideia de extermínio, inclusive, porque tá ruim ficar sozinho, tá ruim ficar consigo mesmo, né? Como é que nós vamos estimular esses espaços de onde eu encontro pessoas, né? Quais são os lugares onde eu vou poder conviver e relacionar? Isso é super importante. Aí eu gosto de falar de política, não política como partidos que brigam e disputam o poder, mas como esse animal social, essa espécie social que precisa fazer junto para sobreviver. Como que nós estamos preocupados e participando e agindo nessas dimensões de políticas, né? Políticas sociais, políticas públicas, micropolíticas, macropolíticas. Família é uma micropolítica, é um espaço de relação, é um espaço de troca, né? A família extensa, os lugares de trabalho, os lugares de amizade, as igrejas, né? Os espaços de encontro para a gente se sentir mais parte de um todo, né? Eu acho isso super importante. E aí a gente tem que ter lazer. As pessoas hoje em dia não têm tempo para lazer, que é o momento do nada, né? Do simplesmente ser, o momento do contemplar, né? O momento de estar mais livre para criar. Isso é saúde. Quem não tem lazer não tem saúde. Então, as pessoas estão sem tempo para isso. E aí acreditam que dispositivo é lazer. Não, não é. Lazer é outra coisa. É quando eu estou tendo possibilidade de me nutrir, né? Ler, sei lá, caminhar, enfim, viajar, encontrar, né? Fazer o lazer. E aí, obviamente, a intimidade, que aí é a parte do prazer e do gozo, né? As mulheres precisam das partes do prazer, né? E existem formas, inclusive, autônomas, independentes, onde as mulheres podem garantir o seu prazer. Não necessariamente precisa-se de um outro. Exato. Existem muitas formas de conseguir o prazer, mas é importante ir em busca do seu prazer e se permitir o seu prazer. Então, os espaços de intimidade conjugam uma boa saúde, né? Quem não está consigo, não está bem consigo, quem não consegue produzir o seu prazer, também vai adoecer.
E aí, por fim, a espiritualidade. Eu sinto que nós precisamos, assim, nós não sabemos direito quem somos nós, o que estamos fazendo aqui, não sabemos o que negócio é esse que está acontecendo aqui. Tem coisas que são inexplicáveis e que a razão não abarca. Então, as religiões trabalham com a razão, porque elas trabalham com dogmas, elas te dão crença e você acredita. E muitas vezes não foi você que construiu aquela crença, você absorve como sendo uma verdade. Mas e a tua conexão direta, né? Com esse espaço do mistério, com esse invisível que a gente sabe que de alguma forma está aí, né? Então isso também conta, são pequenas dicas assim de partes que compõem a vida que precisam ter uma atenção das pessoas para poder produzir a sua saúde, né? Fundamental. Acho que a palavra que resume é isso, fundamental. Essas dicas, elas são super valiosas, porque são dicas que nos fazem olhar para lugares que a gente esquece que a gente tem que olhar, né? Porque na correria do dia a dia, a gente não lembra de olhar para nossa espiritualidade. É hoje, a gente vai largando. Ou então entrega para uma religião Exato. que vai dominar o teu ser e que vai impedir o teu espírito de ser livre e que vai te aprisionar ou pelo medo, né, ou por uma obrigação, que não é o sentido da espiritualidade, né? Existe toda... Eu sempre falei muito isso em sala de aula, não sei se você vai lembrar, sempre falei isso, né? A igreja é um espaço social. Ela existe para ter a comunidade, né? Então, esse é o sentido. Estamos ali juntos, compartilhamos um mesmo tipo de fé, ou um mesmo tipo de crença, estamos juntos. Então, é mais para encontrar com o outro do que para encontrar com Deus, assim, né? Eu diria que Deus tem outras formas de encontrar também. Exato. Né? Fundamental a gente ter esse olhar para esses pequenos detalhes que compõem o nosso todo, para que a gente consiga ter uma vida mais saudável, né? E nada muito burocrático, né? Nada muito difícil. São pausas, são pequenas pausas. É você sair, você catar uma frutinha. Pequenos muito... cuidados, Isso, né? Pequenas permissões. Isso, né? nada muito caro também. Você Sim. acessar esse divino de uma forma aí, sem barreiras, Sim. né? E estarmos despertos, porque de alguma forma, assim, existe uma psicologia que bota o problema no ser humano e não questiona a sociedade, né? Eu gosto da psicologia que questiona a sociedade, que adoece, né? Então seria mais despertar as pessoas para que elas ajudem a transformar essa sociedade, porque começa em mim, né? Se eu não me engano, foi Gandhi que falou, né? Seja a mudança que você quer ver, né? Algo assim. Então é isso, comece por você, de alguma maneira, a praticar um processo de transformação do seu viver, né? Encontre as pequenas alegrias da vida adulta, né? A gente tem essa música do Emicida que é genial, e eu acho que toda vez que eu escuto essa música, eu penso que, por exemplo, uma das pequenas alegrias da vida adulta, pra mim, é ir fazer o hortifruti de casa. Gente, eu adoro fazer hortifruti. Uma coisa... Você vê? Simples até. Eu adoro fazer hortifruti. Eu me sinto muito realizada comprando a maçã que eu vou comer. Sim. Sabe? Mão apertando. Mas é porque a correria da vida ela é tanta que muitas vezes a gente terceiriza isso, Sim. né? Sim. Você pega pra mim, eu compro online, mando entregar em casa. E você não escolhe nem a fruta que você tá comendo. Exato. Né? Então, essas pequenas alegrias, elas também vão compondo. E quando você vai, você encontra a caixa, você dá bom dia, você fala pra outra, nossa, o tomate hoje tá horrível, né? Nossa, que caro que tá essa banana, né? Você relaciona, interage, tá ali, tá vivo, porque isso é a vida, né? O estarmos interagindo, relacionando, né? Que delícia de conversa. A gente, infelizmente, tá chegando ao final. Já acabou. Pra Já. você ver. Que rápido, né? Mas... Não, e assim, só para dizer que tem muitas coisas que passam à margem que precisam ser ditas. Então, assim, trouxemos aqui algumas balizas e alguns pontos de reflexão, porque eu sinto que esse é o mais importante, assim. Eu não gosto de falar, essa é a verdadeira, né, colocação. Não, essa é a capacidade que nós temos de fazer reflexão, de pensar e de ajudar o mundo a ficar um pouquinho mais humano, né? E a fazer, né? Às vezes a gente não sabe.
eu aprendi isso com o tempo, o impacto da nossa fala. Uhum. E às vezes uma pequena coisinha que a gente fala pode ter um impacto muito grande na vida da outra pessoa. Sim. Né? Então, esse espaço é um espaço pra gente falar sobre coisas. Uhum. Pra que os outros ouçam e, quem sabe, a gente impacte de alguma forma. Porém, pessoal, você que está aí, fique sabendo que a doutora Ana Orofino vai voltar e a gente vai falar sobre a tese dela de doutorado também, doutorado. né? Que foi sobre a subjetividade. E a gente vai falar profundamente sobre um assunto que eu tenho certeza que você de casa vai gostar. Nossa, vai ser um prazer poder voltar, falar mais, né, aprofundar mais. Eu defendo ciência em primeira pessoa, né? Então, isso é muito legal, que é justamente isso. As coisas não estão lá fora, né? As coisas estão As aqui. coisas estão em nós e nós as produzimos, né? Então, Perfeito. isso é maravilhoso também. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Pessoal, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixe seu like, ajude o nosso canal a continuar crescendo e trazendo tantos conteúdos de qualidade como esse de hoje. E para a doutora Ana voltar aqui com a gente também. Obrigada. Obrigada a vocês, meninas. Obrigada, Valeu de verdade, demais. Foi um prazerzão. Até a próxima. Até a então. próxima.